E aí, pessoal, segunda-feira por aqui, viram que eu já estou animada, né? Me pegaram no susto para começar o programa, porque tem muito assunto bom. E eu, óbvio, que já estou fazendo um briefing aqui com todos os nossos convidados maravilhosos. Então, vamos lá, que tem muito assunto bacana. A gente começa com o cirurgião plástico, Dr. Marco Aurélio Faria Correia, que é pioneiro mundial em cirurgia plástica robótica, e nós vamos entender quais são as vantagens dessa técnica para quem se aplica, falar um pouquinho sobre isso que está super atual. Doutor, prazer te ter aqui falando sobre esse assunto super atual, né? Que é a cirurgia plástica robótica agora. O senhor que foi o pioneiro nesse tema. E tá aí no Brasil para divulgar, falar das novidades, e tivemos a sorte de tê-lo aqui para o programa, né? Na verdade, eu tô dizendo aí pro pessoal que viesse só pro programa. Viria, se não me convidasse assim de primeira, viria sem dúvida para te conhecer. Que moral, que Já moral. ouvi falar tanto do teu programa aqui no Sul, é um prazer imenso estar aqui com você, sendo eu gaúcho, tendo saído pelo mundo aí, agora voltando. Ser entrevistado por ti, um grande prazer para estar dividindo aqui com a tua audiência isso que é um assunto muito moderno, muito em voga, que é esse problema pós-gestacional, exatamente, né? O problema da musculatura abdominal que se distende com as gestações, não só com as gestações, com ganhar e perder peso também, mas que isso causa o que está muito famoso na internet, procura diástase dos músculos abdominais, que é um afastamento que se dá na linha média do abdômen quando o nenê cresce. E isso causa um problema não só estético, mas um problema funcional muito importante no indivíduo. Pelo menos 50% das mulheres que têm um ou mais filhos vão desenvolver um grau de diastase dos músculos abdominal que é sintomático. Sintomático, o que é o sintomático? Dor nas costas, problemas de prolapso de bexiga e de útero, problemas de micção, perda de urina, dificuldades evacuatórias, porque tudo isso afeta um sistema muscular muito importante do nosso corpo, que é chamado agora, muito popular, core muscle, o coração muscular do corpo, que é todo esse conjunto muscular do abdômen, da parte posterior das costas, e que é um esfíncter muscular que comprime, e isso afeta toda a nossa atividade fisiológica, física, levando a dor nas costas, inclusive a degeneração da nossa coluna vertebral em médio e longo prazo. Pois agora, doutor, o senhor foi falando e eu fiquei pensando como a gente tem a impressão, para quem é leigo, que o que nos mantém de pé é a coluna, né? Mas o músculo ali ele é essencial para manter ela exatamente firme, estável. É. Tá, e aí, claro, no meu caso aqui, com essa dilatação gigantesca, aí fica... O que acontece é que o músculo foi feito para funcionar, por exemplo, daqui para cá, para fazer esse movimento, não é? Se o músculo está daqui para cá, ele vai fazer um movimento errado, incompleto. Sim. O músculo do abdômen, ele é conectado na linha média, pelo que se chama de linha alba, por um tecido conectivo, mas ele vem desde o osso da coluna até aqui na frente. Então, as duas metades dessa musculatura, que é o centro muscular do nosso corpo, quando existe um espaçamento, elas não funcionam daquele jeito assim que o músculo tanquinho faz. Tu não consegue fazer tanquinho. Tenta contrair o músculo e existe um abaulamento no meio, e não um sulquinho no meio. Então, aquele abaulamento significa que a tua coluna está fazendo assim. Tua coluna está fazendo assim. E aí vai causando um alongamento dos ligamentos e uma degeneração muito precoce. E isso leva a um sofrimento diário, e isso afeta a pelo menos 36% a estatística das mulheres que têm filhos. Isso deveria ser pago pelas empresas de saúde, mas muitas vezes eles tentam escapar dizendo que é uma coisa estética, fisiológica. No fim das contas, isso gera uma série de incômodos, então, mais do que se pensava. E às vezes eles não pagam por uma cirurgia de correção de uma musculatura, mas vão ter que te pagar pela cirurgia da hérnia de disco, entende? Da coluna, da degeneração da coluna, que é muito mais complicado. Então é melhor, pode se considerar até uma cirurgia
que venha tratar um problema já existente, mas também uma cirurgia preventiva de futuras degenerações maiores que venham a ocorrer. Então está muito em voga isso, a Sociedade Americana de Hérnia, em conjunto com a Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, fazendo cursos a respeito disso. Na Austrália já ficou determinado, eles pagam, a saúde paga pela restauração do músculo. No Brasil também se consegue isso, e isso é uma das minhas lutas há muito tempo, mas claro que tem que ter um protocolo. A pessoa tem que estar mostrando que tem dor nas costas, que está fazendo fisioterapia para tratar a dor nas costas, que já apresenta por estudos radiológicos um grau de distância entre os músculos importante, que já está aparecendo qualquer sinal ou outro de malefícios físicos. Então, teria e tem cobertura do cristão, mas tem que ter um protocolo, não é para qualquer uma que teve um filho, tá, só quer ficar mais saradinha. Encarar o biquíni já no verão. Então aí fica muito caro para o sistema de saúde cobrir tudo isso. Mas para aqueles casos que realmente apresentam uma situação física de sofrimento para a pessoa, sim, deveria ter. Mas mesmo para quem só tem a finalidade estética, funciona também, pode ser a melhor opção fazer uma cirurgia dessas robótica por ser mais pontual para os casos nos quais se aplica. Sim. Robótica, endoscópica, ou o mini abdômen, ou o abdominoplastia completa, qualquer uma delas, quando o objetivo seja reparar o músculo abdominal, seja associado com um problema de pele ou não, sim, vai trazer benefícios físicos. Agora, a cirurgia robótica ou a cirurgia minimamente invasiva é para aquelas pessoas que têm um problema muscular sem apresentar aquele excesso de pele, aquela pele estragada, caída, redundante. Então não há necessidade de remover pele, de causar longas cicatrizes, porque o objetivo é reparar a musculatura abdominal. E aí, por consequência, claro, a pessoa não tem aquela pele sobrando, então ela põe o músculo no lugar e tudo acaba ficando mais alinhado. Isso essa satisfação, essa satisfação está aqui, porque isso aí tem sido a minha história de vida. Pois é, doutor, conta um pouquinho. Agora, o senhor veio a convite para eventos no Brasil, mora em Singapura há 19 anos. Exatamente. Então, realmente foi para conquistar o mundo e fazer história aí no âmbito da cirurgia robótica. Como é que está sendo esse retorno? Pois é, eu estou assim em alas com o retorno disso, a forma com que os colegas me receberam dessa vez, já de muito tempo, sempre tenho tido um reconhecimento, mas dessa vez foi um momento muito interessante, onde o pessoal da cirurgia robótica, da cirurgia da parede abdominal, organizou todo um evento focado em cima disso, que é a história que eu venho defendendo durante toda uma vida, e junto comigo outros colegas com ideias semelhantes, com técnicas semelhantes, mas foi um evento muito focado em cima desse trabalho que eu tenho desenvolvido e que começou aqui no Brasil em 1992, aqui na PUC de Porto Alegre. Eu desenvolvi um projeto de pesquisa, que foi um projeto de pesquisa pioneiro a nível mundial de adaptação das videocirurgias para a cirurgia plástica, exatamente para a mesma coisa, para corrigir o músculo abdominal por cicatrizes bem pequenas com o auxílio da videocirurgia. Isso me levou para o mundo e depois de me estabelecer em Singapura, a convite deles, durante um programa chamado Importa Talentos, para melhorar a qualidade de serviços. Exatamente, eles que são espertos levaram. Sem falsa modéstia, foi assim que foi assim o nome do convite. E aí me estabeleci lá, e trabalhando lá, e vendo a evolução, e lá ainda com a facilidade da robótica em outras áreas, e eu desenvolvi a robótica e, de novo, levei essa minha técnica da endoscopia para a robótica, e foi novamente um pioneirismo, foi a segunda vez até que eu comecei a fazer com robótica, e vim a convite trazer isso de volta para o Brasil, esse histórico da endoscopia e da robótica, e em cima desse momento que é o reto abdominal, a diastase abdominal, essa questão toda de restabelecer essa musculatura, da importância dessa musculatura, que tem sido muito badalado em todas as revistas de fitness, em todos os trabalhos de ortopedia ligado à coluna, mostrando o quão importante é o core muscle, os retos abdominais,
e deletéria é a diastase dos músculos retroabdominais. Então, diferentes métodos de correção, incluindo a robótica e a endoscópica. E nós já temos profissionais suficientes capacitados para fazer esse tipo de cirurgia nestes casos específicos que o senhor destacou? Muitos, principalmente então dá para optar, a pessoa sabendo que tem essa possibilidade de dizer, não, eu prefiro tentar, quem sabe vamos ver a robótica porque ela é menos invasiva? Sim, principalmente o pessoal da cirurgia robótica no Brasil, cirurgiões gerais da cirurgia robótica, porque a cirurgia robótica na cirurgia plástica está realmente nos primórdios. Eu iniciei isso há 4 anos e poucos atrás. Então, ali aquele vídeo quando eu estava fazendo a primeira cirurgia, 4 anos e meio atrás, até minha filha estava em Singapura e gravou, então vocês vê como que funciona a robótica. A gente sentado naquele console, dirige na ponta dos dedos com os joysticks, os braços do robô que estão lá posicionados no abdômen da paciente. Eu vou lá primeiro, crio as ferramentas na exata posição, identifico o que eu quero fazer, me sento confortavelmente no console e manobro por joysticks, aquelas ferramentas super delicadas, super precisas, com uma imagem 3D fantástica, magnífica, então com 10 vezes de ampliação. Então isso traz segurança e traz precisão. Veja só, sentadinho ali, tranquilo. Antigamente tinha que fazer todo curvado. E um ambiente muito mais controlado, né? Totalmente. Que coisa incrível. Na verdade, a inteligência está toda com o profissional. A questão realmente é o operacional, de ser preciso e objetivo. O que o robô faz? O robô elimina o tremor, dá uma visão tridimensional mais precisa do que se estivesse ali com tudo aberto, né? As ferramentas são micro ferramentas. Por exemplo, a cirurgia da próstata é o número 1 da robótica. Porque vai lá, descasca, como eu teria trazido um filme, descasca uma uva sem ferir nada, quer dizer, tu descasca a próstata, retira o câncer da próstata e fecha sem danificar nervos. Então, as vantagens grandes da coisa, a precisão, a minúcia. E no reto abdominal é a mesma coisa, eu crio um pequeno túnel a longa distância e costuro todo o músculo abdominal por 3 incisões de 1,5, meio e meio centímetro. Se faz todo aquele trabalho com muita precisão, com muita segurança, naquelas pessoas que não têm uma sobra de pele, que não querem ter uma cicatriz e que têm uma necessidade de corrigir a musculatura. E é mais seguro também, doutor, por ter incisões bem menores? É de conhecimento público e médico que as cirurgias minimamente invasivas trazem uma série de vantagens, como menor dor, recuperação mais rápida, menores índices de infecção. Existe uma série de conceitos já bem estabelecidos assim, sobre as vantagens dessa cirurgia minimamente invasiva. Sim, porque para quem é leigo, assim, a gente olhando, claro, imagina que por não estar ali abrindo aquela superfície toda tão, né, deixando tão aberto tudo, parece que fica mais seguro. Pelo menos assim, todo o tecido é mais preservado, não fica exposto ao ar, exposto a germes, exposto a tudo, né? Fica tudo um ambiente muito mais preservado, muito mais estéril, sem dúvida. Então, na verdade, para quem está insatisfeito com algum problema, talvez até com dores, então esse seja um dos casos para a pessoa ficar atenta que não, daqui a pouco o meu problema é muscular e não um excesso de pele ou de gordura. Como a pessoa pode identificar isso, doutor? O médico pode apresentar? Como é que funciona assim, daí essa opção? Para a identificação pelo exame físico, você mesmo deitado, bota com os pés assim, faz um movimento de sentar e põe as suas 2 mãos aqui no centro. Vai ver que tem um buraco, um gap entre os 2 músculos e que vai lá no fundo, ou então quando tenta sentar, existe um abaulamento pulando para fora assim. Bota a mão e sente que tem uma distância entre os 2 músculos maior do que 3 centímetros. Já é considerado uma distância que pode ser patológica. Em algumas pessoas vai causar danos físicos, em outras pessoas elas convivem bem com aquilo. Quanto maior, pior. E qual é a solução? Pode tentar
propor fisioterapia no momento inicial, mas a fisioterapia tem que ser muito bem orientada, aprendendo a trabalhar primeiro com a musculatura respiratória e musculatura pélvica e não com os transversos. E quanto mais você fortalecer a musculatura dos transversos abdominais de uma forma errada, isso vai distender mais aquela linha média. E é o que acontece com muitas pessoas que começam a fazer a fisioterapia e só vem que piora, e tem mais dor nas costas. Então, porque o tecido não se fecha com a fisioterapia, você consegue reeducar a musculatura. O ideal é a combinação da cirurgia com a fisioterapia. Sim. Porque a cirurgia corrige, a fisioterapia faz você manter. Acontece também de pessoas que corrigem cirurgicamente, mas nunca aprende a reeducar o seu músculo, continuam tendo dor porque não aprendeu a reeducar. Tem que reeducar a musculatura depois da correção do problema. Então, bom, e claro, vai passar daí por uma avaliação médica na hora de fazer, quando estiver insatisfeito, vai ali e o médico vai orientar conforme for a melhor opção. Perfeito. Muito bem. Eu gosto que eu pego várias informações aqui que vocês já viram que eu tô de olho, né? Só pensando no futuro. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos, adorei. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários do Facebook que a gente encaminha todas as perguntas. Nós vamos para o intervalo agora e já voltamos. Não sai daí.